Nos próximos capítulos da novela Joana, após Gabriel descobrir que Joana espera um filho dele, Gabriel pede à secretária que a chame até seu escritório. Assim que Joana chega, Gabriel a cumprimenta e Joana aceita sentar para conversar. Gabriel revela toda a verdade a Joana. Depois de alguns segundos em silêncio, ele pergunta como Joana está. Em seguida, admite que existe algo importante que precisa ser discutido. Antes mesmo que continue falando, Joana responde que acredita já saber qual é o assunto da conversa. Os dois então começam a falar sobre a situação complicada que estão vivendo. Joana deixa claro que nunca planejou que aquilo acontecesse. Gabriel concorda imediatamente e afirma que também jamais imaginou passar por aquilo. Mesmo assim, Joana reconhece que tudo parece ser resultado de um jogo cruel do destino. Durante a conversa, ela comenta que chegou o momento em que já não é mais possível negar a verdade ou fugir do que sente. Ela admite que começou a entender tudo na noite em que dormiu naquele escritório. Explica que naquele momento sua cabeça estava confusa e que ainda não conseguia enxergar claramente a situação, mas aos poucos começou a perceber que seus sentimentos e os acontecimentos ao redor estavam mudando completamente sua vida. Ela continua explicando que, naquela noite, ainda não entendia direito o que estava sentindo. Ela conta que, ao acordar e perceber que estava coberta pelo casaco dele, viu ele dormindo em uma cadeira ao lado e decidiu se aproximar. Nesse momento, admite que sentiu algo completamente diferente de tudo que já havia vivido antes. Ela também comenta que muitas pessoas começaram a espalhar rumores sobre o que teria acontecido entre os dois naquela noite. Mesmo assim, faz questão de esclarecer que nunca aconteceu nada íntimo entre eles. Gabriel concorda imediatamente e diz que também sempre deixou isso claro para todos. Apesar disso, ela admite que parece impossível esconder seus sentimentos. Conta que as pessoas ao redor dizem que isso fica evidente em seu olhar e em seu comportamento, mesmo que ela própria tenha demorado para perceber. A conversa fica ainda mais séria quando ela pergunta se ele realmente quer ouvir a verdade de forma direta. Ele hesita por alguns segundos e então ela lembra que a situação é complicada, porque ela está grávida e ele é um homem casado. Para ela, aquilo não deveria estar acontecendo. Mesmo consciente de todos os problemas, ela finalmente decide confessar o que sente. Com sinceridade, admite que acredita estar profundamente apaixonada por ele. Gabriel fica em choque e emocionado. Depois de confessar que está apaixonada, Joana continua falando com sinceridade e admite que talvez tenha cometido um erro ao revelar seus sentimentos de maneira tão impulsiva. Ela teme que aquela conversa possa destruir completamente a amizade entre os dois. Muito abalada, Joana também reconhece que sente culpa pela situação. Ela lembra que, quando Camila e Davi começaram a desconfiar da proximidade entre ela e Gabriel, não conseguiu olhar nos olhos deles e negar que sentia algo. Para Joana, isso prova que falhou como amiga e acabou decepcionando pessoas importantes. Gabriel tenta interrompê-la e pede que ela o escute com calma. Ele diz que não se importa com os comentários ou julgamentos das outras pessoas. Também afirma que Joana não deveria pensar que seus sentimentos estão errados apenas porque está grávida. Pelo contrário, Gabriel acredita que a gravidez acabou aproximando ainda mais os dois. Em seguida, ele diz que respeita profundamente tudo o que ela está sentindo. Porém, antes que Gabriel consiga continuar falando, Joana o interrompe. Ela percebe o tom da conversa e acredita que ele vai rejeitá-la ou demonstrar pena dela. Sem conseguir lidar com a situação, Joana pede apenas que ele não tenha compaixão dela. Muito nervosa e envergonhada com a própria confissão, ela decide ir embora imediatamente. Gabriel tenta impedi-la, chama seu nome várias vezes e pede para que ela espere, mas Joana continua abalada com tudo o que acabou de revelar. Depois de sair abalada da conversa com Gabriel, Joana desabafa com Dani sobre tudo o que aconteceu. Muito nervosa, ela conta que acabou confessando que está apaixonada por ele. Dani fica surpresa e pergunta como ela conseguiu revelar algo tão importante de maneira tão direta. Joana explica que não sabia mais o que fazer, principalmente porque Davi já havia contado toda a situação para Gabriel antes mesmo dela falar qualquer coisa. Para ela, fingir que nada estava acontecendo já não fazia mais sentido. Dani então se irrita com Davi por ter se envolvido no assunto, mas Joana diz que entende a situação, já que os dois são amigos e era natural que conversassem. Curiosa, Dani pergunta qual foi a reação de Gabriel. Porém, Joana admite que praticamente não deixou ele responder. Ela diz que começou a falar sem parar, tomada pelo nervosismo, e acredita que acabou estragando tudo.
Joana se culpa por não ter experiência com relacionamentos e afirma que justamente com a pessoa que mais importava para ela acabou cometendo erros. Cada vez mais frustrada, Joana lembra que sua mãe tinha razão sobre os riscos daquela situação. Ela começa a questionar a própria decisão de aceitar trabalhar tão perto de Gabriel mesmo sabendo dos sentimentos que tinha por ele. Na visão dela, foi um erro permanecer naquela convivência sabendo que acabaria sofrendo. Sentindo que não consegue mais lidar com a situação, Joana toma uma decisão impulsiva. Ela pede para Dani avisar Davi e Eriqueta que é grata pela oportunidade de trabalho, mas que deseja entregar sua renúncia porque acredita que ir embora é a melhor solução. Enquanto conversa, Joana demonstra estar emocionalmente abalada. Dani percebe imediatamente que a amiga não está bem e fica preocupada com o estado dela, tentando entender o que realmente está acontecendo. Do outro lado, Gabriel conversa com o tio sobre toda a situação envolvendo a gravidez inesperada. Durante a conversa, ele revela que contratou um investigador particular para encontrar a mulher que recebeu sua amostra por engano na clínica de fertilização. O tio pergunta se conseguiram encontrá-la, e Gabriel confirma que sim. Ele explica que o médico conseguiu identificar a mulher através das câmeras de segurança da clínica. Depois disso, entraram em contato com ela para descobrir o que havia acontecido. O tio então pergunta se a gravidez foi interrompida, acreditando que tudo havia terminado como Gabriel imaginava no início. Porém, Gabriel revela que não. A mulher continua grávida. Em seguida, ele faz uma revelação ainda mais surpreendente. A mulher grávida é Joana Bravo. O tio fica chocado ao perceber que se trata da fotógrafa que começou a trabalhar na empresa naquele mesmo dia. Gabriel confirma que Joana esteve em seu escritório há pouco tempo. O tio pergunta como ela reagiu quando descobriu a verdade, e Gabriel explica que tentou conversar sobre a situação desde o começo. Porém, durante a conversa, os dois acabaram falando sobre sentimentos pessoais em vez da gravidez. Ele conta que acreditou que estavam discutindo o mesmo assunto, mas tudo tomou outro rumo quando Joana confessou que está apaixonada por ele. Depois da declaração, ela ficou abalada e foi embora antes que ele conseguisse responder direito. Ao ouvir toda a história, o tio decide focar no mais importante. Ele diz que, acima de qualquer problema, Gabriel precisa ser sincero consigo mesmo e entender o que realmente sente por Joana. Então, olhando diretamente para ele, faz a pergunta mais difícil: se Gabriel também está apaixonado por ela. Gabriel admite que ainda está tentando entender tudo o que está sentindo por Joana. Ele diz que a única coisa de que tem certeza é que nunca viveu algo parecido antes. Segundo Gabriel, tudo o que sente ao lado dela é novo e diferente de qualquer relacionamento que já teve. Ele explica que, quando está com Joana, se sente bem, tranquilo e em paz. Conta também que os dois se divertem muito juntos e vivem rindo durante o tempo que passam lado a lado. Para Gabriel, a convivência com ela é leve e natural. Enquanto fala, ele admite que perto de Joana não sente necessidade de fingir ser outra pessoa. Pela primeira vez em muito tempo, consegue agir de maneira espontânea e livre. Gabriel percebe que ela mudou completamente sua forma de enxergar a vida e os sentimentos. O tio escuta tudo atentamente e percebe que o sobrinho está emocionalmente envolvido. Então, aproveitando a intimidade entre eles, pergunta diretamente se Gabriel e Joana já tiveram algum relacionamento além da amizade. Gabriel imediatamente responde que não aconteceu nada entre os dois e demonstra surpresa com a pergunta. Nesse momento, a conversa é interrompida pela chegada de uma funcionária. Ela pede licença para entrar e informa que existe um problema urgente. Gabriel então descobre que Daniela acabou de avisar que Joana Bravo pediu demissão. Segundo ela, Joana agradeceu pela oportunidade, mas decidiu que não quer mais continuar no trabalho. Ao ouvir a notícia, Gabriel reage imediatamente. Sem aceitar a decisão, ele ordena que a renúncia não seja processada e decide sair naquele instante para procurar Joana antes que ela vá embora.